Vencer um desafio, procurar a superação, escarpar por um fio e tornar-se campeão. Superar-se em cada gesto, conquistar o infinito, ir mais além do que o certo, ultrapassar o mais bonito. Ir além da superação e conquistar o impossível. Ir além da imaginação para vencer o invencível. Ir mais além. Rômulo Raulino. Eu sou o Thiago Flores e esse é o podcast Uma Boa Prosa. As nossas convidadas são Júnia Marise de Souza Amaral, 46 anos, bacharel em Direito e atualmente atua na Secretaria de Assistência Social de Betim, em Minas Gerais. Sua carreira é marcada por um comprometimento profundo com os direitos sociais, tendo também ocupado a posição de presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Betim, onde liderou iniciativas significativas para promover e proteger os direitos das crianças e adolescentes. Além de sua dedicação profissional, Júnia é mãe de 3 filhas, incluindo Giovana Cariri, que é autista e influenciadora digital de inclusão. A experiência pessoal com sua filha tem enriquecido sua perspectiva profissional, tornando-se uma defensora fervorosa das pessoas com deficiências. E Giovana Souza Cariri, 20 anos, artista plástica e criadora de conteúdo digital. Atua na criação de arte com diversos materiais e conscientização sobre temas de autismo nas redes sociais. Sejam muito bem-vindas, Júnia e Giovana. Hoje vamos bater uma boa prosa sobre autismo e superação. Obrigada, Thiago. É um prazer estar aqui, né, Giovana? A gente está muito feliz de ser convidada, né, para falar num tema tão importante, né, Giovana? Com certeza. Giovana, eu te acompanho muito pelas redes sociais, né? Não te conhecia pessoalmente e estou muito feliz de vocês terem aceitado, né, esse convite e estar aqui para a gente bater essa boa prosa. E aí eu já vou começar chamando um vídeo, né? O pessoal já vai colocando ali o vídeo ali, mas a gente já vai começando a falar um pouco, né? Uma pergunta, né? Primeiro para a Júnia, né? Como mãe atípica, você acredita, né? Primeiro você contar para a gente, né? Essa nomenclatura, né? De mãe atípica. E aí você vai falar com a gente sobre essa conscientização, sobre o autismo, se você acha que está sendo suficiente para garantir a inclusão no ambiente escolar e profissional. O que você... Sua avaliação. Então, Thiago, assim, a experiência que eu tenho com a Giovana, né, Giovana, é que é muito desafiador, né? A mãe atípica hoje, ela enfrenta vários desafios. A primeira coisa, ela precisa aceitar o diagnóstico. A mãe atípica, lá no início, ela tem uma certa resistência, costuma ter uma certa resistência do diagnóstico. O diagnóstico hoje não é tranquilo de se fazer, tem que ser uma equipe interdisciplinar, né? Uma equipe de vários médicos para poder, e terapeutas, psicólogos, para conseguir fechar aquele diagnóstico, né? Você precisa ter todas as características para fechar um diagnóstico, isso é muito difícil, principalmente na criança. E aí, a partir do momento que você aceitou o diagnóstico, que você consegue ter esse tratamento, né? Porque é um tratamento para todo dia, diário. Tanto da família, tanto das equipes mesmo que vão fazer essa interdição, né? Vamos falar assim. E aí, vem a escola. E a escola é um desafio gigantesco. Porque, assim, a Giovana, ela teve muito problema com a fala. Ela não falava, e ela tinha problemas de comportamento mesmo. Ela tirava roupa, chorava muito. Então, ela teve esses comportamentos, mas ela não teve da alimentação. Ela tem alguma seletividade alimentar, mas ela come. Ela come. Tem crianças autistas que não comem nada. E a mãe tem que tentar formas de descobrir o que aquela criança come. E aí tem crianças que não falam. E aí vai para a escola. Então, assim, é um desafio enorme para a escola, é um desafio enorme para a mãe, porque quando você deixa seu filho na escola, você fica com medo. Porque ele não come, ele não fala. E ele tem as várias coisas que podem causar crises. E aí, assim, eu tô falando da primeira infância, lá da creche, que é o desfraude, que é muito difícil.
a mãe não consegue em casa, mas a escola também não dá conta, né? E aí vai para a primeira série, a quinta série, que aquele menino também não fala, aquele menino também não come. Existe um mutismo também, que ele na escola, alguma coisa ele não faz. O menino não bebe água na escola. O menino não come na escola. O menino não faz xixi na escola. É como que uma mãe manda o filho para a escola. Então, é muitos desafios, tanto para a mãe, tanto para a escola. Então, assim, a escola, eu entendo que ela é a melhor coisa para a criança, é a melhor coisa para o autista, porque desenvolve muito a Giovana mesmo. Passou pelo salão de encontro, passou pelo desembargador Souza Lima, passou pelo Rama Krishna, passou pelo CRAEI, passou pelo Margarida, foi para o Amélia Santana. Então, essas escolas, graças a Deus, conseguiram me ajudar. E as turmas dela, né, todas as turmas, graças a Deus, conseguiu ajudar a Giovana. Mas não é sempre assim. Tem um vídeo da Não Giovana, é sempre assim. Tem um vídeo da Giovana que a gente achou muito legal, nas redes sociais dela, que ela fala justamente da escola. Aham. Que é um videozinho curto e aí a gente vai assistir ele em conjunto. Tá. Qual era a minha turma? Era difícil, mas eu não sabia o que era turma. Na minha escola, os colegas da minha escola, bem, eu tentava relacionar com eles e também, pelo menos, alguns ficavam jogando laranja. Aí eu falava pra professora pra eles pararem de jogar laranja, porque era meio ruim, parecia uma guerra de laranja na escola onde eu ficava. Minha escola, eu nem me lembro se alguns fizeram bullying ou não. Na minha escola eu tô sempre usando uma atendente. Nas escolas que eu vou, entenderam? Porque ela me ajuda. É sempre bom ter um atendente. Então podem dar os corações e se divirtem-se. Giovana, o que foi a sua maior dificuldade na escola, que você lembra, assim? Deixa eu ver a leitura. A que você quiser falar. Deixa eu ver. Medo de tentar repetir de ano. E. Deixa eu ver. Você sofria bullying? Bom, nas outras escolas que eu fui há alguns 5 anos, desses 5 anos, não. Mas já bullying, isso foi lá no desembargador Souza Lima, que eu me lembro que alguns estavam até imitando. Acho que isso foi no primeiro ano da escola. Na realidade, ela não percebia, Thiago. Bullying tinha. Sempre teve, mas ela não percebia. E você conseguiu se alfabetizar? Como é que é a sua relação com a leitura? Consegue ler um pouco? Consigo ler sim. Na realidade, o autismo tem disso. Na hora que vai, desenvolve, de repente esquece tudo. Na verdade, naquele tempo, eu acho que eu nem estava desenvolvendo. Eu só me lembro que se falavam que eu sabia ler, porque eu estava imitando a pessoa falando. Tipo, ela dizia, isso é A, e aí depois eu falava, e a outra fala B, é isso. É porque a forma que o autista aprende é completamente diferente. Então, a escola também, para detectar isso, como que ele vai aprender, é muito difícil. Então, a Giovana, ela, até no salão de encontro, ela conseguiu aprender a ler, né, o básico. Depois ela esqueceu tudo. Aí lá com 16 anos, ela aprendeu a ler. Eu só me lembro... Bom, realmente depois eu comecei a ler um pouquinho. Geralmente, eu só... Pra saber como que fala, escreve dado, eu ficava soletrando as palavras. Eu me lembro que a palavra dado é com D. Então, eu ficava fazendo dá, dé, di, dó, du... Entende? E aí, pra boneca, seria bacon. E aí, fazia assim, ba, bé, bi, bó, bu, tipo, soletrando. E tem uma professora, assim, que marcou sua vida, assim, nessa trajetória sua escolar? Geralmente, você acha, assim, super legal? Eu conheço várias professoras que eu tive. Só que algumas eu até esqueço o nome. Mas várias pessoas bacanas passaram pela sua vida. A outra pergunta que eu queria te fazer é justamente isso. Como essa questão do transtorno do espectro, né, autista, e aí depois do diagnóstico, tudo, influenciou na sua aceitação como pessoa? Depois desse processo todo que a mamãe te contou que você era autista, porque eu contei pra ela com 12.
12 anos. Eu não sabia. Né? Conta, como é que foi? Aí eu entendi porque eu era diferente das outras crianças. Uhum. E te ajudou a se aceitar mesmo melhor. Pois é. Aí você se aceitou? Como é que foi? Você entendeu como que a sua cabeça agia? Era isso? Aí eu entendi. E é porque eu tentava... É que depois teve um tempo que eu tive que tentar imitar porque geralmente tentar imitar as crianças sabendo não ajuda, né? Eu acho que não tentava imitar, não, né? Tentava ou não? É porque ela... Acompanhar. Acompanhar. As crianças, então, né, assim, o imitar é tentar... fazer o que elas faziam, aquela coisa. Só que não dava. E aí, assim, com 12 anos, eu percebi que ela ia ter esse entendimento do que era. E aí eu falei pra ela. E assim, eu sentia que ela teve alívio. E você falou que ela teve problema com a fala. Ela demorou a desenvolver. A Giovana, ela tem o CID-11, né? E o CID-11 602. O que acontece? O transtorno do espectro autista, mas ela tem também um transtorno da fala. Então, a fala dela foi difícil. Até hoje, ela não fala algumas palavras, né, Giovana? Não consegue. Não sai. Então, assim, trava. Hoje, com as redes sociais, ela melhorou demais. Falar em redes sociais... O primeiro vídeo dela, a gente põe lá de exemplo. Uhum. Falar em redes sociais, né? O pessoal vai projetar na tela. O pessoal, né, da Antenados, produtor aqui do Instituto Ramacriso, nossos parceiros, né, vai colocar justamente um print, né, Olha o primeiro vídeo. Esse do cabelo todo bagunçado. Ah, tá. Mas o que me chamou a atenção nesse print, que a gente vai falar um pouquinho, é que eu estava vendo, Giovana, nas suas redes sociais, quando a gente fez esse print, você estava com 375 mil seguidores, né? E vimos, né, dentro dessas postagens que você já participou, né, de programas de TV, como o TV Encrenca, vimos também uma entrevista no Jornal Tempo, onde falaram do vídeo compartilhado pelo humorista Whindersson Nunes, que eu lembro que viralizou. Mostrando, né, suas artes, né? E eu queria que você falasse para a gente um pouco, né, o papel dessa exposição, né, com outras pessoas, outras parcerias. Como é que isso te ajuda, né, na questão aí de enfrentar, né, a questão do autismo, levar essa consciência para as outras pessoas, e queria que você falasse um pouco da sua arte, de tudo que você faz também. E das suas redes sociais, deixar aí para o pessoal seguir, um pouco desse trabalho seu. Tá bom, onde eu começo? Aonde você quiser, pode ser das artes primeiro. Ok, olha, aqui são as artes, eu vou mostrar as bem antigas. Um pouco das artes, né? Tá legal, deixa eu ver. Tudo é você que faz? Tudo eu faço. Por exemplo, sabe? Essa aqui é uma réplica que eu tava pensando fazer sobre a Arlequina. Só que essa aqui é de papel e com palito, em vez de biscuit. Em vez de colocar biscuit, como eu não tinha encontrado, eu usei papel. Mas essa é uma arte antiga, era lá no início. Eu até perdi o taco. Sem querer eu perdi o taco dela. A gente trouxe coisas do início e coisas que depois ela foi melhorando. Eu tinha umas outras... artes lá, mas a gente não conseguiu juntar no momento. E as pinturas? As pinturas? Olha só. Bom, eu não sei qual delas é a mais velha, mas eu vou começar com essa aqui. Essa aqui é de um quadro de uma pintura que eu quero com a minha professora, a Grazi Gadia é a professora de artes dela lá de Miami. Lembra uma japonesa, de onde? De Miami. De Miami? Que chique. Ela me mandou fazer uma pintura inspirada Gustav naquele... Klimt. De Gustav Klimt. Então, eu vi que aquele lugar, aquela pintura tinha coisa dourada, então eu coloquei glitter e tinha tudo amarelo. Coloquei amarelo no céu, olha só, viu? Muito legal. E aí me inspirei acho que tipo umas 2 pinturas. E você assina como Gi, o seu nome artístico? Meu nome é a minha marca. Sua marca. E tem um coraçãozinho, muito legal. Mostra pra gente, comenta um pouco dessa aqui. Parece que tem um casal de namorados. Isso aí é para ser pro Dia dos Namorados, só que adiantou. Isso aí ia dar pra quem? Bom, geralmente Essa tem quanto tempo que você fez? Na verdade, isso aqui, eu pensei em pegar 2 personagens meus, que de fato a história deles vai ter que ser tentada ser arrumada. Ela tá fazendo um livro, tá, Thiago? Só que não é desse, não.
Mas é várias Isso histórias. aqui, eu tenho vários personagens e várias histórias. Essa aqui era de uma história que eu não tinha terminado, então peguei 2 personagens que eram um casal. Então, olha só. Uma vez eu já vi um vídeo de você falando dessa questão do que você ainda não achou o seu grande amor, mas que você ainda está aberta a procurar. Sabe, às vezes, geralmente eu não sei onde pode encontrar, mas nunca se sabe se vai encontrar em algum lugar, né? Mas eu vejo que o pessoal manda muito recadinho para você pelas redes sociais. Manda muito recadinho. Outro E dia... como é que a mãe Eu fico... Olha... se lidar com isso? Lá quando ela era menor, Thiago, pode baixar, filha. Quando ela era menor, ela falava assim, mamãe, eu vou ter 4 filhos, mas não vai ser... Eu não vou ter namorado, não vou casar. E eu ficava desesperada. Ela falava que ela ia ter inseminação artificial. 4. Eu, Giovana, mas quem que vai cuidar? Você, mamãe, claro. Hoje ela descobriu como nascem os bebês. Ela não quer mais. Olha que benção. É porque eu prefiro um. Um só. Sabe, eu só. sei onde vem os bebês. Não quer aí mais. um só tá bom, né? E aí teve as gêmeas, né? As irmãzinhas. Eu tô imaginando a tortura que você teve. Oh, meu Deus. Não é? Não, fala- amor, me foi fala um não. pouquinho da- Você não tem certeza? Tem. Me fala um Foi pouquinho. Porque quando vai pro Gêmeos, médico, né? quando Rasga vai a pro barriga. médico e... deixa, não vamos falar do que sai. Não é? Me fala Melhor um pouquinho não, da sua melhor família, não. Giovana. Eu sei que você tem 2 irmãs gêmeas, você tem o padrasto, a Júnia e a mãe, Os né? cachorros. Luiz Henrique, Quem que é o Luiz Henrique? o meu Meio irmão, irmão, meu irmão meio. postício, que é filho do meu padrasto. Postício não. É errado falar? Não sei. Bom, Tá bom. meu tá irmão. bom. Vale É o um sentimento. irmão, é um irmão do meu padrasto, é filho do meu padrasto. Mora lá em Geralmente São ele tá Paulo. lá em São Paulo, tipo, fazendo o seu trabalho, tipo, acho que já até se formou, né? Formo. Ele tem quantos anos? Tem 20. 20 também? Mesma idade. Que bacana. E as gêmeas, tem quantos anos? 13. 13? 13 E anos. como é que é a relação com as gêmeas? Aquelas Ah, pré-adolescentes, tudo? Elas estão meio levadinhas. Bem, elas estão meio Levadinhas. levadas. Levadinhas. E... Adolescentes. E só um minuto. Pode. E estão meio azedas, Azeda porque às vezes elas estão Ai, meu reclamando. Oh, É, Jesus. reclama muito? Elas reclamam, tipo, por que a gente não pode ficar mais tempo de celular? A gente tem uma briga, Thiago, porque assim, as gêmeas, elas têm horário de 7 às 10 da noite de celular. Aí o pessoal fala, de 7 às 10 é horário péssimo. Pra mim não é, porque eu consigo vigiar elas esse horário. Então, não sei para as outras famílias, mas para mim de 7 às 10 é o horário que eu consigo monitorar. E a Giovana, para fazer qualquer tipo de arte, olha para você ver as artes dela. Isso Tem aqui... algumas que são os detalhes. Ela não faz com molde, ela faz... É tudo à mão. É tudo na mão, é tudo inspiração. E tem Como é que é o nome dessa aqui, Giovana? Um monte de cor diferente. Por exemplo, algumas artes eu consigo fazer fazendo, tipo, em frente, sem olhar em nenhum vídeo. Por exemplo, esse aqui eu fiz do meu jeito, sem olhar em nenhum vídeo e sem olhar nenhuma foto. E o que você usou? Eu usei biscuit, isopor, e isso aqui foi feito de um papel mole. E olha só, passei spray brilhante. E para ela ter essas inspirações, ela precisa se animar. E como que ela se anima? Ou colocando música, que ela gosta, ou ela colocando alguma coisa de filme, porque o hiperfoco dela hoje é séries e filmes. Fala um pouquinho, E toda fala um vez que a pouquinho minha pra- vida parece meio sem graça, infeliz, eu meio que faço uma obra de arte meio gótica, mas eu acho que não trouxemos isso, né? Fala, Só deixa eu ver o essa aqui. Fala um pouquinho pra gente do hiperfoco. Então, o hiperfoco é uma coisa muito maluca. Tipo assim, a pessoa, ela cisma, a Giovana, no caso, agora é séries e filmes. Se a gente começar a falar de um filme aqui, a gente vai falar só de filme. Vai falando, ela sabe todos os filmes, ela sabe o personagem. Quando você assiste um filme pra ela, às vezes ela viu, assim, um botão em cima da mesa lá do personagem. Ela falou, nossa, você viu que botão legal, colorido? Que botão? Não, tipo assim... a gente não sabe. E aí ela fica nervosa porque a gente não viu aquele detalhe Não do consegue filme. acompanhar e tudo. E os nomes.
ela consegue decorar o nome de todo mundo. Dos filmes a gente não a consegue. maioria de alguns personagens. Bom, É. os filmes eu conheço, mas a maioria de alguns personagens. Todos os filmes, que assim, mas é mais infantil, né, Giovana? É mais mas desenho. tem alguns de hoje em dia, desse ano, tem também violentos também. Qual que é o violento seu? Eu conheço um até bem, eu conheço um desenho do YouTube, mas não é bom pra criança assistir, não. Não? Qual que é? Qual que é? Ah, Não entendi, não. porque eu acho que esse programa Não é não vai bom ser não, bom, né, né? falar. Aí não vai ser educacional para as crianças. É. Né? Vai estar dando mau exemplo. Isso. E aí, para ela se animar, ela precisa escutar música, ela precisa escutar, ver o hiperfoco dela, que é né, séries e filmes. E ela precisa do celular. E aí as gêmeas caem na porrada. Elas querem. Se o celular, ele até ajuda eu olhar umas imagens. Por exemplo, essa aqui eu tive que olhar a imagem de uma coruja, como é. Então eu fiz do dia do professor, essa coruja. Isso aí é um saci, que eu tive que olhar a imagem de um saci. Eu reparei que o saci não é tão ser humano. Então eu pensei em botar umas orelhas nele como se fosse um elfo. Parece um duende. Também. E esse material aqui, o que é, Giovana, que você usa? Biscuit. Biscuit? E isso aí no cabelo dele é uma linha que eu desmontei. Pergunta pra ele se ele vai adivinhar quem é esse. Quem é esse aqui? Duvido. Esse aí parece o nosso produtor aqui do Antenados. Mais um. O Anderson, lembra? O que acontece? A Giovana, ela faz uma live no TikTok que é do... Como é que chama? Anderson Nunes. Esse aí. Não, Anderson Nunes não. Como mal. É que chama o joguinho que você joga lá no TikTok com uma galera ao vivo na live? Minecraft. E aí, onde ela tá fazendo essa live, ela fica com o rosto muito branco e com o cabelo assim. Aí todo mundo, nossa, tá igual Felca. Igual Felca. O Felca é um cara que tá estourado nas redes sociais e que ele faz um podcast também, mas é pra maior de 18, né, Giovana? Enfim. E aí ela fez ele. Agora, eu queria que vocês duas, né, falassem um pouco sobre a questão das crises e gatilhos, né, para desencadear uma crise. A Giovana já teve muita crise? Como é que é ainda isso? Tem. Ainda tem ainda? Tem. Assim, não todos, né? Mas o autista, ele costuma ter a bateria social. E aí, chega um momento que acabou. Se agora ela falar assim, não quero mais, Thiago, a gente tem que ir embora. Entendi. Levanta e vai embora e tchau, Giovana. Ela chora, não adianta, a gente tem que ir embora. Então, e aí, o que acontece? A luz, dependendo do autista, ele não dá conta. Qualquer barulhinho não dá conta, dependendo do barulho não dá conta. Os não verbais, então, eles não conseguem falar, por exemplo, que tá com dor de cabeça, que tá com dor de barriga, tá com dor em algum lugar. Então, isso, né, tanto a luz, tanto o som, tanto a dor, ela causa esse gatilho. E aí, na escola, por exemplo, a professora ou atendente tem que identificar. É dificílimo. É muito difícil, porque aí ele começa a bater no coleguinha, aí ele bate nele mesmo, ele bate na professora, ele esperneia. E você não pode segurar. Uhum. Você tem que deixar uma forma de protegê-lo, mas você não pode segurar. Quer deitar no chão? Deixa. Quer correr? Deixa. Não pode. Aí o pessoal fala assim, o remédio tá pouco, a mãe não tá cuidando. Não, tem hora que é alguma coisa que aquele momento fez ele ter essa atitude. Só que é muito difícil. Principalmente na escola que tem um monte de aluno. Hoje, antes, tinha uma pessoa com deficiência, uma pessoa com transtorno do espectro autista na sala. Hoje tem 6, 7. É muito difícil. Uhum. Não tá fácil, não. E que você falaria com uma mãe, né, que tem uma criança autista que tem um pouco ainda dessa questão da aceitação, dessa questão de passar por uma crise, né, no meio do supermercado, por exemplo? Mãe, calma. Tenta identificar o que é. A Giovana, por exemplo, hoje ela fala que tá com dor de cabeça, mas antigamente ela não falava. Hoje ela já pega até a Neosaldina lá e toma, mas antes ela não falava. Então, assim, tem que ter muita paciência e tem que identificar o que é. Tem que tentar, a mãe tem que tentar, a escola tem que tentar. Porque você conseguindo identificar o que é, você consegue resolver.
E vocês duas são muito amigas, Giovana? Você e sua mãe? Sim. Olha que foto bonita de vocês duas ali. Camilinho. Ela é sua melhor amiga? Sua mãe? Melhor amiga, eu não sei. Aí você não sabe, não. Você tem essa É dúvida. porque a mãe tem cobra, né? A mãe precisa puxar a orelha, a mãe precisa falar alguma coisa. Esses dias ela deu uma crise enorme, porque ela queria o ateliê dela de um jeito, eu queria do outro. Quero de escadas. Você queria com escadas? E eu não quero escada. Mas talvez no futuro a gente ganhe escadas. Porque o seu ateliê vai ser você queria no Ela segundo andar? queria, e eu não quero. Eu projetei minha casa toda para não ter escada, Thiago. Entendi. Ela quer o ateliê na escada. Mas você gosta da altura? Uhum. Você acha a vista mais bonita? Sim. Aí nós vamos negociar. Fonte de ainda. inspiração, né não? Muito bom. Aí eu levando um problema pra casa. Excelente. Vamos pensar. Olha aqui essa arte dela aqui, ela queria te mostrar como que ela começa a fazer. Bom, eu geralmente esse cara era todo de biscuit. É claro que eu usei uns materiais tipo Não uma tá pronto. corda, tipo arame. E é claro, ele não tá Esse pronto, é o mas tem que Visconde? pintar. O quê? O Visconde? Se esconde? É, o do sítio do Capão Sabugosa? Amarelo? Nem sabe Sabugosa? o que é isso. Não? Aquele milho? Isso. Não. Não? Se fosse, eu colocaria milho. Aí, Giovana, me explica essa arte aqui. Essa aí eu fiz ela. Bem, eu fiz ela com. Deixa eu ver. Arame. Também usei uma linha de um cabo que eu meio que peguei e aí desmontei. Depois coloquei arame e tava aí nesse pé. E depois eu fiz a cabeça toda de biscuit. Muito legal. Ela não usa molde. Tudo na mão. É tudo na mão. Como é que chama aquele do Sonic que você fez? Qual? O bonequinho do Sonic? Esqueci o nome. Não trouxemos Aquele ele. azulzinho? Não é o Sonic, não. Não é É Sonic, o... Você tá falando do Shadow? A gente nem Shadow. trouxe ele, você quis. Não, amor, só tô te falando assim, porque ele tá perfeito. Tá perfeito. É. O tamanho tá impressionante. Júnior, nós vamos aproveitar a sua experiência como assistente social, já foi presidente, né, do Conselho da Criança e Adolescente, que a gente está numa época muito importante, que é a época da questão da declaração do imposto de renda. E a Escola do Legislativo, pela Câmara Municipal de Betim, ela, todos os anos, né, ela lança a campanha e lançou a campanha Declare Seu Amor, 2025, que é a campanha onde você pode doar, né, parte do seu imposto de renda aos fundos, tanto da infância, adolescência e do idoso em Betim, e você pode transformar, né, parte desse seu imposto de renda que você iria pagar numa contribuição direta para projetos sociais em Betim. Né? Muitas pessoas desconhecem, né, essa possibilidade, mas a legislação brasileira permite que até 6% do imposto devido seja destinado para iniciativas que fazem a diferença na vida de milhares de pessoas. E você já foi presidente do Conselho da Criança e Adolescente, você, né, sabe falar isso muito bem. Queria que você falasse um pouquinho dessa questão dessa possibilidade, né, de declarar o seu amor, né, através dessa legislação nacional, que é 6%, que é uma iniciativa, né, que a Escola do Legislativo, que a Câmara Municipal sempre faz todo ano, né, na cidade de Betim. Essa campanha ela é maravilhosa, né? Declare Seu Amor, daqui, da Câmara. Então, eu já fui presidente do CMDK e lá tem muitas instituições precisando. Tem muita instituição que, às vezes, depende dessa destinação. E você pode destinar o ano todo, mas agora é o momento da declaração do imposto de renda. Então, assim, você pode também para o Conselho da Criança, mas também para o Conselho do Idoso. Hoje, quando você vai fazer a declaração, tem a opção de destinar 3% para o Conselho do Idoso e 3% para o Conselho da Criança. E também o Conselho do Idoso precisa de mais, sabe? Porque, assim, tanto o fundo da infância, tanto o fundo do idoso, ele recebe as destinações do imposto de renda, né? No próprio imposto de renda, você faz a destinação e depois é repassado para aquela instituição, né? As instituições, os conselhos, eles fazem os editais também, né? Que promovem vários projetos para ajudar o município.
Hoje, a gente tem muito projeto bacana. O próprio Ramakrishna mesmo, ele faz muito projeto legal através de parceria com o CNDK, com destinação do fundo, muito, que ajuda muito a cidade, né? A gente tem várias áreas precisando, tanto do idoso, tanto da criança e do adolescente, de medidas socioeducativas, de prevenção. Então, tem vários projetos legais e vale a pena. Se você faz a declaração do imposto de renda na versão completa, você tem essa opção. E é importante falar que você está destinando aquele imposto que você já ia pagar mesmo. Devido. Que é devido. Não vai acontecer nada. Você não vai pagar mais. Você não vai ter nada. E aí, antigamente, o pessoal falava, mas cai na malha fina. Não cai, gente. Não cai, porque o próprio conselho vai te emitir um recibo, você vai, junto com o seu contador, fazer toda a documentação correta lá, não tem essa. É importantíssimo. Então, é importante, né, aproveitar que a gente está nessa época da declaração do imposto de renda, poder destinar aí até 6% do seu imposto de renda para o fundo da criança, do adolescente ou do idoso. Isso, aí assim, 3% para o fundo do idoso ou para o fundo da criança, tá? E o somatório dá os 6. Exatamente. Muito legal. Não, se você quiser destinar também só para um, não tem problema. Porque às vezes você fala assim, eu quero ajudar aquela instituição ali. Uhum. Você pode. Você pode destinar os 6 para um ou você pode dividir. Você destina, vamos supor, né? Porque lá já vai te falar o valor certinho que você vai destinar. Aí você fala, mas eu quero para o Ramakrishna. Então você vai enviar um e-mail para o conselho da criança e fala assim, eu quero que seja para Ramakrishna. Então você já direciona já. E muito assim, legal. Essa destinação pode ser o ano todo. E no final do ano é 1% para a empresa. Uhum. Em 1% do lucro. Legal. O imposto devido, né? Giovana, você gosta de esportes? Bom, geralmente eu não assisto muito esporte não na televisão. Você sabia que na cidade de Betim tem um time de futebol que chama Betim Futebol Clube e que nesse ano de 2025 disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro? Legal. Legal demais. E sabia que aí eu falando, o estádio dele fica do lado do desembargador, Luiz e Isabela já foram lá assistir jogos do Betim. Eu já fui. Vou te levar. Ela falou que não gosta? Você vai, Giovana? Vai. Assistir jogo? Vai futebol? Com a mãe, né, filha? Pra prestigiar Betim, né? Tá, depende, né? Não. Depende do seu humor, do seu dia, se você vai querer ir comigo. Mas o Betim, né, também é um dos parceiros, dos patrocinadores desse podcast. E a gente fica muito feliz, né, de ver um futebol, né, que é uma coisa tão popular. A gente, na cidade de Betim, tem um time profissional, né, um time que disputou o Campeonato Mineiro e que vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Você é cruzeirense? Eu sou cruzeirense. E aquele jogo? Betim e Cruzeiro. O time, deixa eu te contar um negócio. O time de todo cruzeirense... Foi ótimo, eu amei Betim. Exatamente. Betim. O segundo time de todo cruzeirense é o Betim. Foi ótimo. Por quê? Porque a partir ali daquela... Vocês vão fazer uma camisa? Daquele empate, metade. Graças a Deus o Fernando Diniz foi embora. Então, assim, o segundo time de todo cruzeirense é o Betim. Eu sou galo, eu amei o Betim, foi incrível. Quase classificou. Quase classificou, nem jogou com galo, foi ótimo. Foi excelente. Então, foi muito bom. Depois a gente vai trazer aqui também o Fred, né, que é o presidente do clube, pra gente bater um papo também relacionado ao futebol, relacionado aí a essa importância, né, do time profissional para a cidade, né? Da cidade. Muito bom. E aí, Júnior, eu queria que você falasse, né, um pouquinho pra gente também sobre essa experiência, né, que você já passou até aqui, né, como essas percepções sociais sobre o autismo mudaram-se ao longo do tempo. Tanto você como a Giovana, né? Vocês, lá atrás, né? Vocês tinham uma concepção, acredito que hoje vocês têm uma outra concepção, né? Totalmente diferente. Não, mudou, né? Principalmente Betim, porque, assim, quando eu mais ou menos já tinha noção que a Giovana tinha alguma coisa diferente, ela tinha 1 ano e meio. E aí um especialista de BH falou assim, não, ela não tem nada, mãe, preocupa não, mas eu vou te colocar na terapia. E na época a gente pagava plano de saúde com muita dificuldade, né? Mas ela tinha Unimed. E aí nessa época a Unimed nem tinha psiquiatra, não tinha psicólogo. Hoje a psiquiatra infantil, neurologista infantil e psiquiatra, antigamente não tinha.
No Unimed não, simplesmente não tinha. Era tudo particular. Hoje eu vejo que a Unimed tem. É claro, né, que as intervenções para o autista, para a pessoa autista, ela precisa ser diária. Não adianta ser uma terapia uma vez por mês, não. Tem que ser uma coisa diária. Mas hoje o Sersame, o CRAE, eles têm mais consciência, eles têm mais profissionais e o número aumentou, né, Thiago? Então, assim, as mães atípicas hoje estão mais unidas. E como é que ainda está essa questão da assistência na escola, por exemplo? Porque hoje vocês têm um maior número de diagnósticos. A escola, igual eu te falei, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa que ensina, que melhora, mas também é um desafio enorme para a mãe, porque a Giovana nunca ficou sem atendente. Nunca ficou. Em nenhuma das escolas que ela passou, ela nunca ficou sem atendente. Então, hoje eu percebo pelo número de pessoas autistas que tem na sala de aula, os meninos não tem tanto atendente mais para esse número. Então, tá difícil. Nessa parte aí, eu acho que antigamente era mais tranquilo por causa do número. Mas em relação, assim, os movimentos da cidade em relação à proteção da pessoa autista, dos movimentos, eles melhoraram muito. A gente tem muitos amigos autistas, né, Giovana? Mas não é de Betim, a maioria de outros estados e outros municípios. Muita gente de São Paulo. Inclusive, a Grazi Gardia, que é a professora dela de arte, ela mora em Miami e ela reúne a gente nas lives. Aí tem de todo local. Existe uma associação em Betim? Tem. Uma organização? Assim? Tem sim. Tem alguns movimentos que tem, né? Que é comunidades de pais, que associações, existe sim. Mas antigamente não tinha. Então, hoje em dia, eu posso dizer que melhorou muito em relação aos direitos, melhorou muito em relação ao plano de saúde, melhorou muita coisa. Na época da Giovana, sabe? E aí, Giovana, a gente já está chegando no final, né, dessa boa prosa nossa. Eu queria que você falasse um pouquinho dos seus projetos futuros e como você pretende continuar impactando a sociedade com sua arte e a sua história. E deixasse também suas redes sociais para as pessoas seguirem também você lá. Como que chama suas redes sociais? As minhas redes sociais? Como que chama? Aquele de papo? Ou é... Ah, você tá falando do... Ah, não. Qual é a rede social minha? Giovana Souza Cariri, Giovana Cariri. É Giovana Souza Cariri. Meu... Instagram? É. E você tem Instagram e YouTube? Ela tem todas as redes sociais. Todas as redes sociais? Todas que você imaginar. Ela ganhou um prêmio. Ela já ganhou alguns prêmios. Vários prêmios. Esse último mesmo, né, Giovana, do Tearteiro. Conta pra ele do Tearteiro que você ganhou o prêmio do melhor quadro. Qual que era o seu quadro? O Olhar de Deus. Eu vi esse quadro. Esse quadro é lindo. Ele é lindo. Né? Giovana, mas você viu o que ele te perguntou? O que é seu futuro? O que você quer? Seus planos do futuro. Eu já sei que você queria ter 4 filhos, agora você quer no máximo 1. E quais os outros planos você tem? Bom, geralmente eu quero que minhas histórias viram filmes e séries. Que eu planejo isso. E que eu consiga terminá-las. Conta pra ele da sua história. Eu tenho uma história que se chama Corrida dos Reinos. Eu tenho até o desenho dela. Deixa eu ver o desenho. Mas pode ir contando, eu vou pegando pra você. Corrida dos Reinos. Essa aí vai ser os reinos que você criou? Os reinos que ela criou. Como você pode ver essa história? De fato, eu acredito que ela vai ser a primeira que vai ser terminada. Você já começou várias e não terminou? Bom, eu tentei terminar algumas que encheram minha cabeça. Só que nunca consegui terminá-las. Aí você larga assim, fala assim... Por exemplo, eu já tive outras histórias na minha cabeça, como elementos que eu tinha na minha cabeça, só que aí... Não, desculpe, os elementos que tinha, só que aí chegou o filme aí chegou o filme de elementos e o meu só tinha só que aí decidi mudar e coloquei Ira dos Elementos, porque falava de guerra. Entendi.
É porque ela tava escrevendo uma história e a Disney veio e fez um filme. Só que geralmente eu tava fazendo essa história no início, antes de lançar esse filme. Acho que uns 10 anos atrás, quando eu tava estudando no Escola Municipal de Vagador Souza Lima. Só que aí eu nunca consegui terminá-la. Tem uma coisa no autismo que é a rigidez cognitiva. A Giovana tá com essa história tem quantos anos, Giovana? 4 anos e 3 meses. Já poderia ter lançado uns 10 livros com essa história, já poderia ter feito vários, só que ela quer finalizar. E tá em 59% a história, que tem 4 anos. Bom, que ela eu tá até fazendo. poderia fazer... Faz no papel? Ela escreve... Mostra pra ele. Bom, ela escreve, eu até desenha e colore. Bom, eu até poderia terminar, fazer ela hoje, se a gente... deixa. Eu não O que Se tá não tivesse faltando? aqui. Tá faltando estrutura lá? Conta pra nós, né? tipo, o tempo de fazer, entende? É porque ela tem as tarefas lá de casa, Thiago. Ela tem que fazer um monte de coisa em Por casa. exemplo, lavar louça, que foi ontem, e também... Graças a Deus. E também, sem contar... Tem um terreiro lá que eu já vi que você varre também. E também, sem contar que eu tive que aumentar minhas obras de arte. Bom, Olha, só pra ele ter uma noção de como vender que é alguma assim. obra de arte ou você não faz pra vender? A gente eu ainda não falei das outras, peraí. Não, mas é só pra ele entender, porque aí ela faz o desenho, ela escreve a história. Isso aqui, esquece, porque eu achei que ficaria bom, mas aí decidi largar. Você já largou isso, sem problema. Então, assim, a história dela, ela vai fazendo, tá vendo? E ela desenha bem, olha. Desenha bem, colore bem. Só que é isso, Thiago, tem 59% em 4 anos. Né, filha? E, assim, antes ela fazia 5 histórias ao mesmo tempo. Aí a gente pediu pra ela concentrar uma só. Por exemplo, tinha 2 guardiões e também tinha outras Os histórias elementos. E também tinha outras histórias que eu meio que descartei. E deixa eu ver. Aí então eu tô tentando terminar a Corrida dos Reinos, que fala no mundo dos contos de fadas. Ela foi inspirada em corridas de jogos, então eu me inspirei por isso, e aí depois essa corrida, essa história, esse jogo virou história. Quais são os reinos? São 5 reinos que fala. A Corrida dos Reinos é uma corrida que passa em 5 reinos, que é tipo uma corrida, um campeonato. Fala do Reino de Glória, o Reino dos Bruxos, Reino dos Aldeões, Reino Selvagem e Reino dos Aquarianos. Esses são os 5 reinos que disputam essa corrida. E cada reino tem quantos personagens? Bom, os personagens, eu não sei. Cada Geralmente dia eu brota tenho. um. Eu tô sempre eu tô sempre Sempre desenhando. aumenta? Cada dia O quê? brota um. Não é fim não, filho. Nossa. Bom, a protagonista se chama Princesa Ata. Princesa Ata. Os nomes todos ela que faz. Ela é uma personagem alto astral e alegre. E sabe o que é legal? Por exemplo, ela desenhou a Princesa Ata, é essa Princesa Ata. Aí ela faz um desenho da Princesa Ata. E Eu toda tenho vez que ela. ela vai escrever, desenhar Eu ela, tenho ela. aí ela vai só põe aqui, ó, pra ela lembrar Entendi. de como ela é. mesmo faz e ela mesma... Todos Deixa os eu personagens ver, têm um isso. Todos os personagens têm um detalhe cartãozinho. dela. Todos. Olha só. Isso é E, uma coisa- e o estilo que eu coloquei nela montado numa moto. Muito legal. Entendi. Não, essa história, se você precisa terminar ela, Giovana, pra... E me diz, Olha. e ela, Olha ela os é detalhes. totalmente. E ela é totalmente autoastral e às vezes ela tenta fazer até amizade com os líderes diferentes. Por exemplo, olha só, imagina uma princesa fazendo amizade com uma bruxa. Até porque quando você terminar essa história, várias outras crianças vão querer, adolescentes, adultos, vão querer fazer também suas histórias. Porque né? tem gente por aí que fica reclamando, puxa, cadê a sequência dessa história, né? Tipo, toda vez que eu ficava pegando um livro, eu geralmente eu não sabia ler, mas eu ficava olhando as imagens. E aí eu ficava chateada por as imagens acabarem. Eu também gostava das imagens também. Tem um também que é aquele monstrão preto, grande, alto, que é o... Como é que ele chama? Tá legal. Olha Que ele é só, bonzinho. relaxa. Essa aí você tá falando é do monstro negro. Ele que é- de fato, é uma criatura de outra história, uma história que eu vou fazer, acho que algum outro ano, porque Nós primeiro estamos em março. eu tenho que planejar a história, entende?
E outra, é uma criatura com 3 metros de altura e ele é cheio, e o corpo dele é cheio de sombras, ele é um bicho das sombras, só fica no escuro nas sombras e ele tem olhos brancos e enormes e braços compridos e pernas compridas. E ele pesa quanto? Porque ele tem 3 metros de altura? Não sei, eu nunca planejei isso. Uma Não boa tem coisa noção pra de você falar, número, né? não. E não dá pra nem matá-lo com atirando, botando fogo. Mesmo assim, o corpo dele volta porque é feito de sombras. Mas ele não é bonzinho. E é claro... Você falou que ele era bonzinho. Peraí. E outra Ah, tá. coisa, sabe o que tem de legal nele? Hum. Ele toca piano e mostra que não pode julgar um monstro pela capa. Ah, ele é só porque ele é de bonito. sombra, não quer dizer Não, que de ele, tá forma vendo? alguma, ele é O nome amoroso. o nome dele é Minuel e ele é um personagem, ele é o protagonista do Monstro Negro. Ele é uma criatura que, de fato, é solitário. Ele é uma criatura solitária. Que toda vez que ele chega perto de um ser humano, as pessoas se assustam ele. Entende? Já que nem dá pra ver o rosto dele direito. Entendi, E só vê os olhos brancos dele sem pupila. entendi. Mas ele é bonzinho. Riqueza de detalhes, né? Interessante, mas ele é bom. Aí, Não imagina... pode julgar o monstro pela capa. De forma alguma. Aí imagina a cabeça dessa menina fazendo 5 Histórias. stories, pintando, fazendo essas Esse coisas, aqui ainda fazendo, achei. jogando joguinho no TikTok, na live. Os meus maiores inimigos que eu tenho pra atrapalhar a história são distrações, humor errado da emoção e chateada. E... Peraí, o que mais? Qual era a quarta? As gêmeas te distraem também, não? Peraí. Bom, Chateio. distrações Chateio. e dor de cabeça. Dor de cabeça. Tem muita dor de cabeça? Uhum. Esse é o Minué. Ele é magrinho. É. É. E tem 3 metros de altura. Já imaginou alguém dessa altura? Menino, ele é um gigante mesmo. Os nomes, ela que... É ela que cria também. Ela que... Júnior, pra gente encerrar, quais conselhos você daria aos pais de crianças autistas? Você que já passou por essa experiência toda, essa trajetória toda, né, que você contou um pouquinho pra gente, depois, né, deixa aí as redes sociais da Giovana para as pessoas, né, acompanhar o dia a dia de vocês, esse trabalho muito legal que vocês fazem. Qual conselho você daria? Então, Thiago, desconfiou que seu filho tem alguma dificuldade na fala, na alimentação, no sono, não espera. Porque, assim, corre atrás do diagnóstico, né? Não espera. Não existe essa questão de, não tá no tempo. Não existe isso mais não, viu? Só tem 1 ano e pouco. Não, gente, corre. A Giovana, eu percebi que ela tinha 1 ano e meio, não falava nada. Não escutava. E a prima falava tudo, corria, aquela coisa. E assim, o pessoal, não pode comparar, não pode comparar. Mas, graças a Deus que eu comparei, porque eu consegui agir cedo. As terapias dela, cavalo, fono, tudo foi cedo. Então, assim, hoje eu acredito que ela tá dessa forma, nessa menina simpática, que fala, que comunica, que deixa os recados, porque ela teve intervenção cedo. Então, assim, o filho foi diagnosticado, não desespera. Ajuda ele, sabe? Ajuda ele, tenta, se informe, leia, corra atrás dos médicos, das terapias e faça, não desespere. É isso que eu tenho para dar, porque você pode salvar seu filho. Giovana, ela quase não falava. Assim, a interação social dela, ela não tinha. Nunca que ela ia chegar aqui com essa gente, com essa luz. Nunca. Entendeu? Então, assim, isso aí foi estímulos. E também, eu nunca tratei Giovana como coitadinha. Nunca. Giovana foi tratada normal, sabe? Não comia várias coisas, não comia, mas todos os dias eu oferecia. Não queria alguma coisa, mas todo dia eu oferecia. Eu nunca deixei de oferecer nada para ela, entendeu? Então, eu acho que a dica é essa mesmo, aceitar para conseguir ajudar. E você, Giovana, qual conselho que você daria para os pais de crianças autistas, adolescentes? Bom, sabe, como vocês podem ver, cada autista tem um hiperfoco e você tem que entender esse hiperfoco do autismo, porque cada hiperfoco tem um significado, que pode ser que a gente tenha um dom e um talento que a gente tem
entende? Ou pode ser uma coisa que a gente faz feliz, nosso hiperfoco, porque é uma coisa que faz a gente, tipo, mostrando que nós somos. Por exemplo, se eu não curtisse filmes e séries, eu nunca faria desenhos animados. E também artes. E é claro, porque, porque, e também entender o talento do autismo, porque se ele quer fazer artes, então é o talento dele, né? Tem que aceitar, porque aí com o tempo vai desenvolvendo. E se ele gosta de outra coisa, tipo, se ele consegue fazer matemática boa, ou se ele curte pinguins ou baleias, que eu sei que isso aí é uma coisa que eu vi numas séries, mas isso aí, mas tem que aceitar, né? O autista, não importa a diferença. Isso mesmo. Queria agradecer, né, de coração, né, Giovana, Júnia, né, por participar aí dessa disponibilidade, né, de estar participando, batendo essa uma boa prosa com a gente, e agradecer todo mundo, né, que está acompanhando a gente nas redes sociais, que gosta, né, dessa boa prosa, e convidar, né, as pessoas para assistir os nossos programas. Semanalmente vai estar nas plataformas digitais, né, YouTube, TikTok, Instagram. Então a gente vai estar semanalmente, sempre com 1 ou 2 convidados, né, batendo essa boa prosa, e da gente falando sobre temas, né, importantes, né, da cidade de Betim, para Minas Gerais, para o Brasil. Então eu queria agradecer essa disponibilidade de vocês. Thiago, a gente que agradece, né, Giovana? Poder mostrar um pouco da arte da Giovana, do trabalho dela. E que bom que você está, né, nessa vibe dessa sensibilidade, né? O mês de abril é o mês que a gente comemora, não, né? A gente não vai comemorar, mas que a gente celebra o mês da pessoa autista, o mês da luta, né? De mostrar da importância que o governo tem com a pessoa autista, que o tanto que ela desenvolveu. Giovana, hoje, ela é uma menina totalmente desenvolvida porque o governo ajudou, né? Ela passou por escolas públicas. E eu só tenho a agradecer, tá? E agradecer você pela sua sensibilidade, né, Giovana? Muito obrigada por estarmos aqui. Eu que agradeço. E quando você retomar o seu podcast, eu quero participar lá também. Claro. Como é que é o nome do seu podcast? Altos Papo. Altos Papo vai vir com a 2ª temporada. A gente está tentando reorganizar com pessoas de Betim, né? Para mostrar também nossa cidade. Vai ser muito bacana. E com certeza a gente vai te ver lá. Vai ser um prazer. Tá? Muito obrigado. Nada. De nada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.